Estamos de volta e a gente segue o bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante ao vivo aqui nos estúdios. A gente estava falando de uma certa forma dos apostadores e dos donos das bancas. Os apostadores mais pobres cada vez mais, né, das bets, e os donos das bancas cada vez mais ricos, exibindo carrões, aviões, iates, tudo mais, viagem para o exterior nas redes sociais. A gente está falando de um contraste muito grande que existe no Brasil. Mas não é só aí, não se resume só às bets, não, né? Esse contraste parece que domina o país de ponta a ponta. E não é só o país. Recentemente, Sandra Moura, minha esposa, ela foi premiada com um troféu em Los Angeles, e uma coisa que ela ficou impressionada foi exatamente essa população perdida. Uma população perdida, vivendo nas calçadas, acampada nas ruas. E então, isso eu estou falando na Califórnia, o estado mais rico do país mais rico, que é Estados Unidos. Então, onde tem os cassinos. Tem os cassinos lá em Las Vegas. É isso. Mas o que é que eu quero transmitir? A vida são as oportunidades e a forma que você visualiza. Eu tive a oportunidade de passar por São Paulo essa semana, no domingo, e o voo chegou domingo à tarde. E um domingo à tarde é uma coisa interessantíssima em São Paulo, porque a capital do estado é sempre repleta de movimentos, sempre repleta. Eu tinha um funcionário que foi morar em São Paulo e o filhinho dele dizia: meu pai, nessa cidade ninguém dorme não, porque a qualquer hora que a gente sai, as ruas estão cheias. Isso é a cara de São Paulo. Mas sempre nos domingos à tarde há um atenuante na movimentação. E com esse atenuante dá para você contemplar melhor São Paulo, o lado bonito de São Paulo. E, diferentemente dos tempos atrás, nós não assistíamos a um show arquitetônico que está sendo feito nas cidades brasileiras, e em João Pessoa, por excelência. A cidade de João Pessoa, você veja, mudou o tom da arquitetura, misturou o talento dos arquitetos com a ousadia de construtores, o atrevimento, eu diria até, de determinados construtores, de fazerem obras que, na verdade, estão marcando o nosso país. Onde você anda, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, onde você chega, as perguntas e as referências são as mais elogiosas no tocante a esse desenvolvimento que nós estamos. Mas voltemos à minha passagem por São Paulo. Então, naquele momento em que eu estava contemplando exatamente esse boom imobiliário que é nosso e é paulista, eu contemplei, lamentavelmente, moradores de rua, porque o contraste, talvez a palavra que eu tivesse que transmitir mais com o maior carinho, é que o contraste não pode ser na violência e da forma que está acontecendo. Em termos do império, em termos do castelo versus o morador de rua. O morador, eu até admito, vamos dizer, como realidade econômica, a moradia na favela, a moradia em áreas que são áreas de risco, que se sabe, quando vem as enchentes, geram dano, mas pelo menos as pessoas tinham naquele local uma casa, um lar, algo para poder ficar abrigado. O morador de rua, principalmente numa cidade como São Paulo, que você tem as 4 estações do ano num dia só, você tem frio, calor, todas as coisas, chuva, seca, você assistir essa população nas calçadas é uma coisa que eu acho que nós brasileiros, o nosso país tem que refletir e fazer com que nós possamos minimizar esse distanciamento. O distanciamento não pode ter a intensidade que tem hoje. Verdade. E a gente está falando da cidade mais rica do país que não consegue solucionar uma curva ascendente da miséria, né? Que ocupa as suas ruas principais, isso, que vai no coração do centro econômico do Brasil. Porque antigamente eu assistia em São Paulo, principalmente,
embaixo dos viadutos, alguns acampamentos, vamos chamar. Alguns que nós chamamos de invasão, porque eram áreas públicas. Mas hoje estão nas calçadas das ruas mais sofisticadas, mais finas. Determinadas pessoas, eu assisti um jovem, vamos achar que a idade dele é em torno de uns 20 anos, eu não tenho nenhuma referência nem de nome, nem de idade, mas um jovem homem de aproximadamente 20 anos, montando a sua barraca, que não era nada mais do que um simples toldo, com um cobertor que deveria ser um cobertor descartado de algum daqueles prédios que estavam ali, que deram para ele, e ele se abrigando, porque começou a chover, ele se abrigando naquele ninho molhado. E do outro lado, sendo erguido um prédio luxuosíssimo, belíssimo. Então, eu acho que nós não merecemos conviver com esse tipo de contraste. É um pouco da incapacidade também dos nossos gestores, né? É porque a visão, o bonificar o que está necessitado com uma coisa constante, eu acho que eu tenho minhas dúvidas sobre se isso estimula acho que as pessoas produzam. Não é? É muito fácil você deixar a barba crescer e ir para um lugar, mas o preço que se paga é muito alto. Verdade. Não é? Porque esse cidadão ele está exposto permanentemente, por exemplo, ao assédio das drogas. Exatamente. Então você pega uma juventude e destrói uma juventude. Verdade. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Próxima quinta-feira nós estamos aqui novamente. Eu procuro enxergar coisas que estão ao nosso alcance visual, mas que você tem que ter cabeça para poder buscar soluções. E a gente faz com que as pessoas reflitam, né, sobre essas situações, que é o mais importante. A desigualdade não pode ter essa violência. Verdade. Obrigado mais uma vez.